E nós gastamos muito tempo, às vezes, nos defendendo daqueles que se opõem a nós, e nesse momento até gera um pouco de unidade, porque nós nos agrupamos para nos defendermos contra os inimigos que atacam. Só que o Senhor, aquele que ordena desde o princípio que o coração, a mente, a alma esteja subjugada a Ele, Ele revela na realidade quais são os nossos inimigos e onde eles se encontram. E o Senhor, ao lidar com esse texto, irmãos, mais uma vez, o Senhor vai nos mostrar aqui como os nossos inimigos habitam dentro de nós mesmos, dentro do povo e dentro do nosso próprio coração. O texto que nós acabamos de ler, ele se divide em duas partes basicamente. A primeira, podemos dizer que é como uma conclusão gloriosa da sessão anterior do capítulo 9, quando você vai lembrar daquele que foi chamado Abimeleque, e Abimeleque que se levanta contra Gideão de maneira iracunda para destruí-lo, e não apenas para destruí-lo, mas destruir os seus filhos. Ele, depois da morte do rei, do juiz, ele quis assumir a autoridade sobre Israel, e para que ele fosse a autoridade, ele convence as pessoas por debaixo do pano e mata os filhos do juiz que serviu a Deus naquele tempo. E o que é que vai acontecer, irmãos? É que ele mata todos eles, e os filhos de Gideão são mortos numa única pedra. Eram muitos filhos, e ele os mata, como diz o texto sagrado. Você vai perceber isso no capítulo 8 do livro de Juízes, irmãos. Você vai perceber como que ele pratica todo tipo de maldade, violência, destruição. Abimeleque mata os seus irmãos no capítulo 9, não é? Ele mata os seus irmãos no capítulo 9. Veja, no capítulo 9, verso 1 em diante, diz assim o texto: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai e peço-vos aos ouvidos de todos os anciãos, todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, o que apenas um domine sobre vós. E aí você vai ver que ele vai matar os 70 filhos de Gideão, os seus irmãos. O capítulo 10, depois da morte de Abimeleque, de modo trágico, uma mulher joga uma pedra sobre sua cabeça, e para que ele não fosse morto por uma mulher, ele pede a um soldado que lhe traspasse a espada, e assim o fez, e ali ele morre. Agora, no capítulo 10, verso 1 a 5 particularmente, depois do tempo de Abimeleque, veja o capítulo 10, verso 1, depois de Abimeleque. Então, ele está trazendo essa história trágica de volta para o cenário. Depois de Abimeleque, verso 1, o que é que acontece? Se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Zacá, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. E o que foi que ele fez com Israel? Veja o verso 2: julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. É importante lembrar, irmãos, que agora 23 anos passaram e um período de paz foi estabelecido aqui. Deus levantou alguém que salvou Israel e que liderou Israel
no caminho que deveria seguir. Só que ele passa mais 23, veja o verso 3. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Então eu tenho 23 do primeiro, do texto como nós sabemos, de Tola, e depois 22 de Jair. Eu tenho aqui um período longo em Israel. 22 anos de paz sobre ele no verso 3. Se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Você imagina, irmãos, um período de grande angústia e sofrimento vivido no período de Abimeleque, de ira, de destruição, de inimizade, de calúnia. Ele falava aos ouvidos dos seus para criar um ambiente de condenação, e ele então vem e destrói os inimigos. Que coisa interessante, irmãos. É a graça de Deus no meio do momento em que Israel não merecia aquilo. O povo havia abandonado ao Senhor completamente. Eles preferiram ser guiados por um homem nos capítulos anteriores. Eles escolheram Abimeleque, eles não escolheram ao Senhor. Que parece que isso nos encaminha para a verdade acerca de Davi lá na frente, porque assim vai ser Saul também. Eles não rejeitaram a ti, ele diz ao profeta, ao Senhor, eles rejeitaram a mim. Eles escolheram, aqui no contexto é muito claro, eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles escolheram um homem para governá-los e não ao Senhor. Ele não foi recomendado pela comissão divina, mas pelo seu próprio poder. Os reis ou os juízes nesse tempo, eles eram, quando chamados, cheios do Espírito Santo. Eles não apenas adoravam falsos deuses, eles não apenas construíam altares falsos, mas eles agora adentram a mais profunda iniquidade. Eles revelam, irmãos, que é do nosso coração essas escolhas malignas. Eles não clamam por arrependimento, eles não choram, mas mesmo assim o Senhor envia Tola, como o texto diz, e Jair, para ser o Salvador que eles não estavam pedindo. Que eles não estavam pedindo. Quem foi que levantou esses reis? O Senhor. E de quem esses juízes aqui, particularmente? De quem eles vieram e para que eles vieram? Você vai encontrar comumente esse princípio, como nós vamos ver agora a partir do verso 6. Eles pecam contra o Senhor, eles adoram falsos deuses, o Senhor os disciplina, eles se arrependem e o Senhor vem livrá-los. Mas agora eles não se arrependeram. E do que o Senhor veio livrá-los? Um comentarista disse: o Senhor veio livrá-los deles mesmos. O Senhor veio livrá-los dos seus próprios pensamentos. O Senhor veio livrá-los do seu próprio coração, que os leva a escolher aquilo que é contrário à lei de Deus. Eles precisavam de um líder, diz ainda esse comentarista, que os livrassem
deles mesmos, e nós precisamos de um líder que nos livre de nós mesmos, da ambição do nosso próprio coração, das falhas do nosso próprio coração, das divisões, das lutas, dos pecados, da perversidade e da destruição natural, pecaminosa que há no nosso meio. Nós precisamos de alguém que nos livre de nós mesmos. Ele nos lembra que um dos maiores problemas da igreja, irmãos, está dentro dela. Que está dentro dela. Nós precisamos, e aqui o Senhor fará, sem que eles peçam. Porque normalmente eles pediam libertador quando o pecado deles vinha sobre eles, trazendo destruição, fome, crise. E eles sempre imaginavam que o grande mal era o problema externo que eles estavam enfrentando. Isso nos leva então à segunda seção do texto, porque agora parece que tudo volta ao normal, isto é, eles voltam a pecar, o Senhor vai discipliná-los, só que nesse caso o Senhor não vai restaurá-los imediatamente, porque o Senhor está lidando exatamente com a impressão externa que está sendo manifestada. A única coisa que eu peço, Senhor, que o Senhor nos perdoe, porque nós estamos com fome, nós estamos passando por isso, nós estamos sofrendo, e a angústia da alma é apenas pelos efeitos externos que vêm sobre nós. E o Senhor vai aprofundar isso dentro do nosso coração, literalmente. Lembre-se, irmãos, Abimeleque oprimiu os seus irmãos que eram idólatras. Os dois reis, os dois juízes anteriores vieram para salvar o povo deles mesmos. De novo o ciclo começa. De novo, verso 6, tornaram, parece cansativo no texto, de novo, novamente, tornaram a fazer. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não os serviram. Quem são esses dois deuses? Já falamos um pouco sobre eles, mas preste atenção, podemos resumir dizendo: esses são os deuses dos nativos, os deuses dos cananeus. Mas agora, irmãos, ele acrescenta aqui outras questões. Veja como é interessante, ele acrescenta outros deuses. Veja, Baalins e Astarote nós já ouvimos falar muito, mas agora ele acrescenta os deuses da Síria, ao de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon, e assim ele vai acrescentando. São outros povos, são outros deuses que vieram para Canaã e agora oprimiam o povo de Israel juntamente com os outros. Por que se acrescenta outros deuses? Todas as vezes, irmãos, que nós adoramos os ídolos de uma nação, essa nação ela termina nos oprimindo.
E todas as vezes que adoramos um ídolo, nós precisaremos de outro, de outro, de outro e de outro. Eu preciso de um ídolo para relacionamentos. Eu preciso de um ídolo para trabalho. Eu preciso de um ídolo. Eu preciso de outro. Eu preciso de outro. Não há limite para se acrescentar ídolos ao nosso coração. Só que o texto nos mostra um detalhe interessante, irmãos. O texto vai dizer, essas são as palavras: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram a eles. O verso 7 vai dizer: acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. A ira do Senhor ao acender, veja que coisa interessante, o Senhor poderia dizer: olha, eles estão servindo a esses deuses e eu vou manifestar minha ira punindo-os. Não, o Senhor disse: agora vocês vão viver debaixo do governo daqueles que vocês adoram. Vocês vão servi-los de coração e vocês vão sofrer as penalidades disso. Idolatria leva à escravidão. Preste atenção, irmãos. A idolatria não apenas leva à escravidão, mas a escravidão também leva à idolatria. Uma vez que essa nação estava oprimida, e uma vez que essa nação, como Israel, oprimida e escravizada por outra nação, Israel poderia odiar os deuses dessa nação. Então você imagina, o Senhor disse: eu vou oprimi-los com os deuses que vocês adoram. Mas o que é engraçado, irmãos, é que embora os amonitas, como diz o texto, tivessem oprimido Israel, agora Israel está servindo os seus deuses. Volte comigo lá em Juízes 3:13, por favor, preste bem atenção. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e feriu Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. Eles oprimiam Israel, agora eles estão servindo a esse Deus. A opressão leva à escravidão, e a escravidão leva à idolatria. Que coisa interessante. A despeito da dor e da miséria que eles estão sofrendo agora, irmãos, a despeito de tudo isso, Israel continuava a adorar os mesmos ídolos. A despeito de todo o sofrimento, eles continuavam a adorar os mesmos ídolos. Como isso nos chama a atenção, irmãos? Quando nós olhamos na nossa perspectiva, né? O problema ali não é o externo, é o coração, e o coração do homem não mudou. É o mesmo. A verdade ainda é anunciada. Quando um ídolo nos leva à escravidão, o que nós mais precisamos e queremos e necessitamos é mais daquele ídolo. O ídolo me leva à escravidão, e o que eu faço? Eu vou buscar mais do ídolo. Preste atenção nisso, irmãos. Você sacrifica toda a sua vida para um projeto pessoal. Toda a sua vida você constrói para
em cima de um projeto que você tem, então aquilo falha. Alguém pode pensar, não, então eu vou buscar outro projeto, né? Falhou, vou buscar outro projeto. Mas sabe o que a pessoa vai dizer? Ela vai dizer, ao invés de dizer eu preciso botar minha esperança no Senhor, eu vou buscar outro projeto para poder colocar no lugar. Acontece isso com relacionamentos. Casamento não deu certo. Então qual é a solução? O que é que eu preciso? Encontrar outro relacionamento. Eu preciso encontrar uma melhor esposa, eu preciso encontrar o melhor marido. Nós não costumamos ver os nossos problemas como sendo um problema de adoração a ídolos. O nosso problema é que nós não adoramos um ídolo suficientemente. Preste atenção nisso. Nós servimos a um ídolo, mas alguém diz assim, olha, isso é um ídolo, mas não vai ter limites, ainda não é suficiente, ele vai querer mais, até que você se escraviza. A escravidão leva à idolatria, a idolatria leva à escravidão, e você põe toda a sua esperança naquilo que você planejou. Toda a sua esperança. Você imagina que isso é a solução da sua vida? O que o Senhor vai fazer com Israel, irmãos? Verso 7 diz assim: acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os. O termo hebraico para entregar é literalmente vender. E o Senhor os vendeu. Que é uma tradução simples, né, mais próxima da gente. E entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. O Senhor os vendeu nas mãos dos seus inimigos. Isso é usado em outros lugares da Escritura. Volte mesmo em Juízes, veja por favor, irmãos. Juízes capítulo 2, verso 14, você vai encontrar a mesma expressão. Diz assim: esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Não, desculpa, Juízes, desculpa, é capítulo 2, 14, eu estou lendo 1, 14. 2, 14 diz assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores. E aqui, os deu os vendeu nas mãos dos espoliadores. Você vai para o capítulo 3, verso 8, diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos. Capítulo 4, verso 2, você vai encontrar ainda: entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim. Então você vai perceber, irmãos, que o contrário da ideia de vender, quando você vende alguma coisa para alguém, você sabe que o dono daquela propriedade fará o que ele quiser conforme lhe agrada. Só que o Senhor, ao vender Israel aos inimigos, ele não deu total autoridade contra Israel, ele deu limites. Ele deu limites. O Senhor não anulou o pacto, o Senhor não abandonou o seu governo, nem abandonou as promessas a eles. O que o Senhor está fazendo ao vendê-los aos inimigos é expor a real necessidade da alma deles. O coração precisava ser tratado. O Senhor não parou de protegê-los em hipótese alguma. E muitas vezes nós devemos pensar nisso, irmãos. Mas há uma expressão no texto que nos chama a atenção. Há um paralelo fascinante em Romanos 1, versos 23 a 25. Paulo fala ali em idolatria. Ele fala do povo que trocou a glória de Deus por imagens feitas por homens que pareciam com homens mortais,
com pássaros e com animais e com répteis. Eles deixaram de adorar a Deus, diz Paulo no verso 23, o Criador, para adorar a criatura. Eles adoraram não ao Criador de toda a terra. Mas o que é que acontece? Qual o resultado disso? Verso 24: por isso Deus os entregou às paixões dos seus corações. A palavra aqui usada no texto significa, irmãos, um desejo incontrolável, escravidão. Eles adoraram os ídolos ao invés do Senhor, e Deus os entregou à escravidão dos seus desejos. Vocês vão servi-los. Vocês vão servi-los. Essas coisas se tornaram então aquilo que governa a nossa vida. E quando o Senhor nos entrega os ídolos, irmãos, Ele os entrega por uma causa, porque eles adoraram a criatura no lugar do Criador. E quando Ele os entrega, é para que eles adorem mais ainda a criatura, escravizando-se debaixo das mãos dos ídolos. Você sabe qual é o julgamento de Deus para a idolatria? Idolatria. Você quer ver Deus punir um mundo idólatra? É entregando-os à idolatria. Literalmente. E você vai lembrar desse texto, irmãos, que diz: chegando ao ponto de as mulheres deixando o modo natural de se relacionar, relaciona mulher com mulher e homem com homem. Esse é o ápice da idolatria. Você adora tanto a você mesmo que você não consegue se relacionar com ninguém que não seja igual a você. O Senhor te entrega ao ápice da idolatria. O julgamento da idolatria é mais idolatria. Escravidão e idolatria andam de mãos dadas, irmãos. Uma coisa leva a outra. Um comentarista disse: Deus diz o seguinte à pessoa que ama o dinheiro ou que adora o dinheiro. Isso é o que Deus diz. Se você deseja viver pelo dinheiro, ao invés de viver por mim, então o dinheiro vai governar a sua vida. O dinheiro vai controlar seu coração. O dinheiro vai controlar suas emoções. Se você deseja viver em busca de popularidade, ao invés de viver por mim ou para mim, então a tua popularidade vai governar a tua vida. Você vai fazer o que a popularidade mandar. Se você deseja outro Deus além de mim, vá adiante e veja quão misericordioso Ele é para contigo e como Ele vai te redimir. Você quer isso? Vá adiante. Vá adiante. E o Senhor vai mostrar a sua ira. E a beleza é que nos versos seguintes nos chama a atenção de modo glorioso, irmãos. O verso 8 em diante diz assim: os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos. Oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade.
Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Eles sabiam disso. Nosso coração está angustiado. Percebe, irmãos, veio o juízo, quando o Senhor os entregou, veio o sofrimento sobre eles, e agora eles clamam por socorro ao Senhor. Mas veja o verso 11: porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam a vós, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Não é assim, irmãos. Não é assim que o pai age com o filho. O filho comete um erro e o pai perdoa. O filho comete outro erro e o pai perdoa. De repente, ele começa a descobrir que o perdão do pai é a melhor coisa para ele permanecer pecando. E é engraçado porque você tiveram crianças pequenas, era desde cedo lá em casa era assim o argumento. Era muito simples. Você precisa pedir perdão. Você precisa pedir perdão. Aí, no dia que ele aprontava alguma coisa errada, sabia que ia ser disciplinado, o que é que ele fazia? Ele já chegava dizendo: perdão, não precisa me bater mais. Eu já pedi perdão. Se o Senhor age da mesma forma, e se o pai age da mesma forma, ele está laborando em cima da dureza do coração do filho, que usa a linguagem do perdão, mas o coração está endurecido. Me perdoa, Senhor. Eu sei que o Senhor é bom. O Senhor disse: não vou lhe perdoar. Já pensou, irmãos? Você dormir com essa angústia. O Senhor disse que não mais perdoaria os meus pecados. Como um filho conseguiria olhar no rosto do pai, se o pai não lhe desse um abraço depois de discipliná-lo? Quando o pai, depois de discipliná-lo, dissesse: eu te amo e faço isso por amor, como poderia haver comunhão? Cuidado, crianças, com seus corações, cuidado. Não tentem enganar, porque quem está cuidando do seu coração é o Deus que vê a sua alma. Cuidado, jovem, adolescente, não tente enganar os seus pais, porque vocês podem até ter sucesso, mas isso é juízo de Deus sobre vocês. Arrependam-se verdadeiramente. E o Senhor vai, irmãos, o Senhor diz: vocês me abandonaram, vocês serviram outros deuses. Vocês lembram que quando vocês estavam debaixo do domínio dessas nações, e vocês clamaram a mim, e eu os ouvi, agora não os ouvirei mais. Mas não é só isso. Vocês não querem dinheiro para ter sucesso e paz? Vocês não querem ter um casamento para serem felizes? Vocês não querem ter um emprego para ter condições nessa vida? Não é esse o motivo? Não é isso que lhe dá paz? Não é isso? Então, agora, Deus vai dizer: voltem a eles. Voltem a eles,
porque nenhum deles é compassivo, misericordioso e bondoso como eu. Busquem misericórdia deles, e eles vão querer de vocês mais, até vocês não terem mais o que respirar, a não ser idolatria. Verso 14: ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Peçam a eles, clamem a eles. Um comentarista chamado Michael Wilcock disse: o Senhor está dizendo, eu sei literalmente o porquê desse choro. É apenas um choro por ajuda. E um choro por ajuda pode ser endereçado a Baal, aos seus ídolos e a mim. O que vocês querem? Vocês podem clamar aos Baalins e a mim. É o pedido da parte fraca, irmãos. É o pedido da parte oprimida ao mais forte, para que a miséria seja aliviada. Para que a miséria seja aliviada. Nós estamos em angústia porque nós quebramos tua lei. Ajuda-nos. Nos livre do problema que nós nos metemos. Senhor, eu fiz isso e estou agora numa situação difícil. Me livra, me ajuda. Eu não estou preocupado com o meu coração, não estou preocupado com o pecado. Eu quero me livrar do problema que eu me meti. O teu ídolo pode te ajudar até nisso. O que eu estou com medo, Senhor, é do meu nome, é do meu emprego. É isso que eu estou com medo. Mas não estão preocupados com seus pecados. Que coisa. Irmãos, outro comentarista disse: como é fácil, se não fizermos o que Deus manda, voltarmos da idolatria para mais idolatria. Eu estou deixando esses deuses e te clamando, mas Senhor, sabe por quê? Porque Ele não me deu aquilo que eu queria, o Senhor vai me dar o que eu quero, me ajuda aqui. Não é a salvação que eu estou preocupado, eu estou preocupado é com o meu problema real. Idolatria, mais idolatria, escravidão, idolatria, escravidão, fugir da idolatria, caindo em mais idolatria, se eu não fizer o que Deus me ensina a fazer. Irmãos, literalmente o Senhor me ensina a fazer. Veja o verso 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. Faz conosco como o Senhor quiser, Senhor. Faça o que o Senhor quiser fazer conosco. Arranca a nossa prosperidade. Não me dê um casamento, não me dê o trabalho que eu tanto quero, não me dê o que eu tanto almejo, mas perdoa o meu pecado.
Senhor, me concede o que realmente eu preciso. O que realmente eu almejo. Senhor, ajuda-nos. Eu preciso, Senhor, dessa realidade. Agora no verso 16 ele vai dizer: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Eles mostraram, irmãos, o que estava debaixo de tudo isso: a mudança do coração. Não apenas o comportamento externo. Eles arrancaram os ídolos. Nós não vamos servir mais esses ídolos. Nós vamos servir ao Senhor. Arrependimento não foca apenas em comportamento, mas na motivação. Eu me arrependo dos meus pecados, ao invés de me arrepender por causa das meras consequências. Eu me arrependo dos meus pecados. Mas a maravilha no verso 16 é essa: o Senhor não poderia mais suportar a miséria do seu povo. Ele agirá agora para salvar Israel. Mesmo dizendo no verso 13: eu não vou salvar mais vocês. Deus é santo e misericordioso. Vocês são dignos da minha ira eterna. Essa tensão se resolve na cruz do Calvário. O Santo Deus teve misericórdia de nós e perdoou os nossos pecados de uma vez por todas. É na cruz que a santidade e a misericórdia encontram a sua habitação. Rapidamente, mais 5 minutos, eu queria apenas fazer uma aplicação direta aos irmãos desse momento. Irmãos, preste bem atenção no que diz as Sagradas Escrituras, por favor. Como a nossa alma resiste e como Deus insiste. Como a nossa alma é relutante e como Deus não desiste da nossa alma. No Salmo 110, verso 2 e 3, o salmista diz: o rei de Sião não terá súditos, senão pela força da espada, no dia do seu poder. Ninguém vem a ele, se não forem trazidos pelas mãos divinas. E quando o Senhor chega à alma do indivíduo, irmãos, ele vai encontrar um homem forte ali, guardando a casa, impedindo que ele adentre. Há uma paz interna no coração do homem que rejeita Cristo, porque ela está dormindo nos braços de Satanás. E o Senhor desperta o pecador, o Senhor abre os seus olhos, o Senhor envia terror ao seu coração, enquanto as nuvens ainda estão em trevas sobre sua cabeça, e a espada da vingança está colocada no peito dele.
o Senhor abre os olhos e tem uma espada dentro do seu coração. Agora, esse homem ainda, diante dessa cena, ainda consegue, para você ver a dureza do coração, colocar um rosto santo num coração de trevas. Como o coração do homem é duro, irmãos. Quando a palavra disse: hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam seus corações, nós diremos: Senhor, amanhã, Senhor, amanhã, Senhor, depois. Até nunca chegar o dia. Hoje escutem a minha voz e se arrependam. Quantas vezes nós voltamos das nossas orações e confissões com o coração, se não com o coração cheio de convicções, mas logo nos esquecemos do Senhor. Logo. Ora, irmãos, preste atenção. É por isso que o Senhor vai bater dessa forma. Ele não vai me dar o que eu quero na hora. Ele vai me impedir. Ele vai me tolher. Ele vai me quebrar. Ele vai me humilhar. Mas Ele vai mudar o meu coração. Ele vai mudar o meu coração. Até porque o nosso Deus é perito nisso. A característica de Israel no Egito, no cativeiro babilônico, era essa: o Senhor tirará o seu coração de pedra, Ele dará um coração de carne e fará derramar sobre nós o seu Espírito. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Deus, nós te exaltamos nessa manhã do teu santo dia, pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz e sermos desafiados, ó Deus, andarmos em retidão, de coração quebrantado e sincero diante do Senhor. Ó Deus, de que adianta a mera aparência, se o Senhor conhece o nosso coração? Ó Deus, não nos deixe caminhar nesse caminho para que, quando chega aquele dia, o Senhor diga: eu não sei quem é você. Ó Deus, assim como o Senhor nos conhece, queremos te conhecer, assim como nossa alma depende de ti, nós queremos te conhecer na dependência do Senhor. Desperta a nossa alma, Senhor. Perdoa verdadeiramente, ensina-nos o verdadeiro arrependimento e muda a nossa sorte. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.